Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui, é com muita gratidão que temos a oportunidade de estar trazendo e participando do nosso encontro da nossa FEIC online. Antes, porém, como todo trabalho, aqui na casa nós iniciamos com uma prece. Então, aqueles que puderem fechar seus olhos e levar o pensamento a Deus, para que a gente possa fazer uma prece para iniciar os nossos estudos do Evangelho de hoje. Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, nós pedimos, Senhor, a orientação, o acompanhamento, para que possamos fazer um bom estudo do Evangelho, saiamos todos fortalecidos com os conceitos, que tenhamos a capacidade de identificar e colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos, os exemplos, acima de tudo, do nosso irmão maior que aqui esteve entre nós, Jesus, a fim de que possamos dar passos mais certos na nossa caminhada evolutiva, evitando os percalços, mais dores criadas muitas vezes por nós mesmos. Gratos pelo apoio e amparo que recebemos no mundo espiritual, pedimos a permissão para iniciar os trabalhos, os estudos de agora, dando todos juntos graças a Deus. Nós gostaríamos de convidá-los para visitar a nossa casa. A nossa casa está aberta, então participe das nossas palestras, venha para o nosso passe, traga as crianças para a evangelização, um movimento tão importante para levar uma base, um fundamento sobre o Evangelho para as nossas crianças, que auxilia muito e dá conhecimento às nossas crianças para que possam estar seguindo e agindo da melhor forma possível. Sobre as nossas palestras, elas acontecem todas as terças-feiras às 3h30, todas as quintas-feiras às 7h30 da noite e todos os sábados às 9h da manhã. Venha para a nossa palestra, assista a nossa palestra é aberta e você também pode acompanhar todas as atividades da casa, tirar dúvida através do nosso aplicativo. Não deixe de baixar o nosso aplicativo da FEIC no www.feic.org.br. Esse aplicativo pode ser baixado tanto para Android como para iOS. Ali será informado de todas as atividades, todos os passes, os tratamentos, as fases do tratamento, para ter as informações necessárias, além de que acessar palestras também, as palestras gravadas, e ter um conteúdo rico, principalmente sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós pedimos ajuda a todos. A FEIC precisa de todos nós, sejamos médiuns, pacientes, simpatizantes, a ajudar a manter as suas atividades. Nós aqui temos inúmeras atividades, elas precisam de recursos para que possamos oferecer a todos aqueles que procuram a nossa casa uma boa condição, conforto, para que aqui estejam e possam absorver o melhor que a casa pode oferecer sobre o conhecimento, sobre os passos, e aqui tenham atenuadas e esclarecidos muitas dúvidas do nosso dia a dia, pela falta de conhecimento, da doutrina espírita, sobre a vida, sobre questões que afetam toda a humanidade. E aqueles que podem, nós pedimos para contribuir com o que for possível materialmente com a casa. Faça a contribuição voluntária, seja na nossa tesouraria, através de cartão de crédito, cartão de débito ou através de Pix, que é o CNPJ da casa, que é o 00892 840 0001-06, onde você pode fazer diretamente a sua contribuição à casa. Hoje,
o nosso tema, nós estamos falando do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que trata de não se pode servir a Deus e Mamon, e a parte que nós vamos analisar hoje e estudar hoje, fala da verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade é extremamente importante porque é onde nós colocamos o nosso desejo, nós colocamos as nossas intenções, o nosso pensamento. Para isso somos movidos, levados. E sofremos todas as influências, sejam elas positivas ou negativas, de acordo com o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele gera sentimento, ele gera ações, ele tem uma massa específica, ele gera resultados. Então, o controle dos nossos pensamentos, entender aquele nosso desejo, é extremamente importante controlá-lo, identificá-lo. Não sejamos vítimas de nós mesmos. Os filósofos antigos estoicos falavam da importância de se controlar os próprios pensamentos, de refrear os próprios desejos, as próprias intenções, como ferramenta que evita maiores males, maiores dificuldades, em razão de não nos levar a maiores erros ou a iniciativas das quais possamos em algum momento nos arrepender. A impulsividade, a falta de racionalidade muitas vezes nos leva a resultados não esperados, não aguardados, e tomando o nosso tempo. O principal recurso que nós temos? Muitas vezes a gente pensa que os recursos materiais, né, o que seriam nossa propriedade. Imagine a seguinte situação. Aqui, quando chegamos, nada temos. Somos acolhidos por uma família e esta família pode ser que detenha, seja possuidora, seja usufrutuária de recursos, dos quais acabamos usufruindo de alguma forma durante um lapso temporal, que é o lapso da nossa existência. Nós sabemos quando inicia essa encarnação, não sabemos quando ela terminará. Pode ser uma existência mais curta, uma existência mais longa, mas é uma existência dentre várias recorrentes na busca do nosso aprimoramento. Mas quando aqui deixamos, eu acho que para exemplificar bem a questão do real valor que nós devemos agregar às situações, é entendermos que ao término da nossa estada, aqui encarnados, o que efetivamente carregamos conosco? Carregamos algum título, carregamos riquezas, carregamos alguma posse material? Não conseguimos, não levamos nada disso. O que nós efetivamente levamos? Não levamos nada para o uso do corpo, somente aquilo de uso da alma. Vamos falar da amorosidade, vamos falar do conhecimento, vamos falar sobre como essa sabedoria, o desenvolvimento dessas virtudes que aqui conseguimos desenvolver, que aqui buscamos desenvolver, melhor dizendo, nesse exercício constante de aprimoramento, já que o desenvolvimento de uma virtude é um processo longo, demorado, mas aquilo que aqui já desenvolvemos, os sentimentos para com o próximo, o sentimento para com
nós mesmos, como nós nos relacionamos, como absorvemos o conhecimento. Porque se anjo tivesse asa, uma seria o conhecimento, outra seria a amorosidade. É o desenvolvimento do amor, um amor de forma mais ampla. O amor cuidado, o amor atenção, o amor sem necessidade de retribuição. Um amor mais puro, um amor desinteressado. Esses são elementos, são riquezas verdadeiras que nós carregamos para o além-túmulo. E para isso, nesse processo de aprendizado, nós temos provas diferentes, dificuldades diferentes, o desenvolvimento das habilidades, buscar um entendimento do que efetivamente é esse amor. Não é um amor posse, não é um amor propriedade. E como distribuímos a nossa atenção no nosso dia a dia, estarmos aqui encarnados, nós temos inúmeras necessidades, inúmeras dificuldades. Não à toa vivemos num planeta de provas e expiações, que ainda está se depurando para se tornar um planeta de regeneração. E nesse planeta, nós aqui, por aqui estarmos encarnados, é um reconhecimento ainda da nossa necessidade de crescimento, que ainda não temos o entendimento mais amplo, que precisamos nos exercitar no amor e no conhecimento. Só estarmos aqui encarnados, porque não somos enviados. Convivemos nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo, num processo de aprendizado. E o dia a dia, quantas vezes nos turba a vista? É como se estivéssemos ébrios, encarnados. Emmanuel fala muito, usa esse exemplo de estar encarnado é como estar ébrio, porque a gente perde um pouco essa noção da longevidade, da necessidade de crescimento do nosso espírito, do desenvolvimento da amorosidade e, efetivamente, da ciência, da razão, do conhecimento. E aqui nos preocupamos muito com coisas materiais ligadas ao nosso dia a dia. E quantas vezes nós sofremos por antecipação? Nós sofremos muitas vezes por pensamentos, por sentimentos, por temores que muitas vezes não chegam a se concretizar em realidade. E deixamos de dar a devida atenção, ao devido interesse e exercitar em atividades que nos auxiliariam muito mais. O exercício do amor, o exercício da caridade, o exercício do voluntariado. Aquela questão que quanto mais nós estivermos olhando para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias dificuldades, afundados nisso, mais difícil é a observação do semelhante, como um irmão. E o que Jesus veio nos dizer quando Ele nos trouxe a lei do amor? Ele veio nos ensinar que amar é o próximo como a si mesmo. Depois ainda leva a barra quando ele, em João, fala que amai-vos como eu vos amei. Então já é difícil amar o nosso semelhante, a gente tem que aprender a amar o semelhante, e nesse processo tem um processo de respeito, num processo de entender o nosso semelhante, de conseguir perceber a sua presença e entender que tanto como nós ainda gasta
muito da sua intenção nessa busca de uma propriedade voltada na vida material, que nos turba, que nos traz. Quantas vezes colocamos a felicidade como objetos externos a nós? Como a felicidade é comprar um bem, a felicidade é comprar uma roupa, a felicidade é comprar um automóvel, ou que seja uma casa, enfim. A felicidade exterior, como se a posse dos bens materiais nos trouxessem a felicidade. Não é que nos tragam alegrias momentâneas, mas são picos e depois esses retornam. E esses bens materiais, é quando a gente vai focando a nossa vida e focando a nossa atenção, focando a nossa energia, acima de tudo, na busca das conquistas, apenas das coisas materiais, nós acabamos envolvidos com esse sentimento, muitas vezes egoísta, de olhando apenas para o nosso umbigo, sem deixarmos perceber tudo aquilo, todas as oportunidades que nos são colocadas de crescimento à nossa volta. Com quem? Com as pessoas da nossa família, com as pessoas da nossa vizinhança, com as pessoas do nosso trabalho. Muitas vezes envolvidos com essa busca da conquista material, da qual somos usufrutuários e não proprietários, já que não levamos para além-túmulo, e perdemos a oportunidade de participar mais ativamente, se olharmos para trás, dos relacionamentos em família, das atividades com os filhos, com o cônjuge, dar atenção e desenvolver essas relações de amor. Nós não estamos na família e não caímos numa família por acaso. Caímos na família para o desenvolvimento da humildade, da amorosidade, da respeitabilidade. Quando estamos numa família, numa cidade, num país, enfim, na busca do nosso próprio aprimoramento. E se utilizamos mal o nosso tempo, que é o que verdadeiramente possuímos, porque todas as nossas faculdades, nossas decisões, elas não são totalmente livres. Nós devemos entender que as nossas decisões, muitas vezes, elas têm determinadas limitações. Limitações circunstanciais que nos impedem de tomar determinada decisão ou tomar determinado rumo em razão das circunstâncias daquele momento. Então temos a nossa liberdade? Sim. Temos o nosso livre-arbítrio? Sim. Mas muitas vezes ele pode ser mais amplo ou menos amplo em razão das circunstâncias. E nas decisões, e quando tomamos as decisões, muitas vezes voltadas para simplesmente a vida material, e deixamos de lado valores, acabamos ferindo valores na busca de conquistas materiais. Se isso é o nosso único objetivo, o risco que se corre é muito grande quando voltamos as nossas atenções e direcionamos os nossos esforços somente à vida material. E a importância de perceber e de entender que daqui nada levamos é fundamental para que a gente possa colocar na balança o nosso tempo, a nossa atenção, e não só a atenção, às vezes a gente fala em termos de temporário, carga horária, mas se percebermos
Quantas vezes estamos em casa, mas a cabeça ainda está pensando seja no trabalho, seja nas atividades que precisam ser desenvolvidas, e aí estamos de corpo presente, mas de mente ausente. Porque as nossas preocupações e, como é claro, onde está o nosso pensamento, lá nós estaremos. E deixamos oportunidades importantíssimas do desenvolvimento do amor, do desenvolvimento da caridade, desenvolver um trabalho voluntário, fazer algo por alguém, de utilizar melhor o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque a nossa mente muitas vezes está conturbada ainda numa propriedade, na posse, que a gente não entende que é a posse, é usufruto. Entendendo que não levamos, então somos usufrutuários. Nós vamos ter o usufruto do momento que nascemos, do momento que desencarnamos. Isso aqui fica, e depois numa nova existência teremos outras oportunidades. E é importante agora falar assim, saber utilizar bem quando está de posse de recursos materiais. Por quê? Eles são fundamentais? Sim, eles geram emprego, eles geram renda, dignidade, eles geram ciência, eles geram desenvolvimento. Então Jesus nunca foi contrário ou advertiu quanto à existência da riqueza. O que Jesus sempre questionou e sempre tentou nos ensinar foi o uso desses recursos materiais. Que esses recursos materiais não sejam o centro da sua vida. Que esses recursos materiais não sejam o objeto do seu pensamento. Que esses recursos materiais não sejam fruto de ações prejudiciais a outrem, mas que possam ser bem utilizados, ajudando e promovendo o desenvolvimento de todos. A gerar trabalho, gerar oportunidades para que as pessoas possam obter os seus recursos e manter-se dignamente é extremamente importante. É como, sempre que for possível, gerar o trabalho é melhor do que outra forma, porque você gera a oportunidade das pessoas se desenvolverem. Então a riqueza é uma prova difícil e a gente tem que entender e colocar ela no seu devido lugar. Os recursos materiais, as conquistas materiais, elas devem ser festejadas? Sim, não é negado. A questão é quanto isso te consome. É ter a certeza que você não carregará nada disso para o momento futuro. Ninguém vai te perguntar aquilo que você teve, quantos títulos você teve, quanto tinha na sua conta bancária. Nada lhe será perguntado após o seu desencarne. Mas será importante o desenvolvimento dos seus relacionamentos, o desenvolvimento do seu conhecimento, o desenvolvimento da sua amorosidade, se fostes benevolentes, se fostes caridosos. Isso será muito mais importante. É um processo de aprendizado lento, gradual? Sem dúvida. Tem uma palestra da TED Talks do Robson. Ele fala sobre felicidade, um estudo da em Harvard, que faz com alunos da Harvard não graduados e com dois grupos diferentes. O segundo grupo com meninos de um bairro menos provido de recursos em Boston. E fala assim, no início da pesquisa, a pesquisa começou em 1938, o início da pesquisa, você, quando faz a pergunta sobre felicidade e as pessoas, e sempre os temas que mais recorrentes, né, com a maior incidência no início, ainda da juventude, a riqueza e a fama,
E depois essas pessoas, como é um estudo que já tem mais de 75 anos, essas pessoas, muitos deles já faleceram, e aí a pesquisa continuou com com os descendentes dessas pessoas, que mantém ainda a pesquisa viva até hoje. A pesquisa já está batendo 80 anos, que traz dados muito relevantes. O que a pessoa acaba, com a longevidade da vida, olhando para trás, o que ela valoriza? Ela acaba valorizando mais os seus relacionamentos. Então esse desenvolvimento de relações mais afetuosas, mais sinceras, acabam se tornando e mudando esse grau de importância que no início da vida estará muito mais voltado à conquistas materiais, que fosse recursos materiais ou fama, reconhecimento, e depois se percebe que a vida, os relacionamentos, esse desenvolvimento do amor, ele é tão importante para que você possa conquistar um estado de maior inclusão, pertencimento e assim de mais felicidade. Evitando tantas vezes que a atenção se torne concentrada nas coisas da matéria. E hoje somos bombardeados por mídias diferentes, diversos canais diferentes, rádio, televisão, redes sociais, display de elevador, de ônibus, enfim, outdoors, tudo levando-nos a crer que a felicidade, que a atenção está na conquista de bens. E ela não é uma realidade. Mas essa realidade tem que ser descoberta por cada um de nós. Cada um ao seu tempo vai descobrindo. E quanto antes descobrirmos o que realmente tem valor na nossa vida, vamos perceber que a propriedade verdadeira e aquela que nós carregamos nas nossas sucessivas reencarnações é o amor, é o conhecimento, e que para isso devemos colocar os nossos esforços. Logicamente, não é possível deixar de lado as nossas necessidades, né? Como a pirâmide de Maslow, a gente tem que resolver todas as nossas necessidades básicas, lógico. Essa busca, a questão é que o nosso pensamento, ele não pode ficar centralizado apenas em questões materiais, que a ferrugem consome, que a traça corrói, ou o que os ladrões arrombam e levam. A nossa verdadeira propriedade, ela é aquilo que efetivamente você construiu através dos seus relacionamentos, através do seu esforço, através do seu amor, principalmente da ação desinteressada, sincera, aberta, levando e entregando cada vez mais o que você tem de melhor aos demais, sem esperar nada em retribuição. Aí você vai fortalecendo laços, aprendendo a amar, aprendendo a respeitar as diferenças. Não é à toa que precisamos aprender a respeitar, acima de tudo, as diferenças. Porque cada um de nós foi criado num momento do tempo, tivemos experiências pretéritas diferenciadas,
o que nos torna diferentes. Não seremos iguais, não somos iguais. Então, aprender a respeitar é o primeiro passo para que a gente possa aprender a amar os nossos semelhantes, o nosso próximo. E eu gostaria de fazer a nossa conclusão do trabalho de hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para esse estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje trabalhamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus a mamão, e falando sobre a verdadeira propriedade. E para encerrar, eu peço para que todos elevem o seu pensamento a Deus, para que a gente possa fazer uma prece. Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos para o estudo do Evangelho, que possamos sair daqui fortalecidos nos seus conceitos, nos seus exemplos, e que estejamos atentos para colocar em prática nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, o seu conhecimento, o conhecimento que nos foi deixado através da Boa Nova que nos foi entregue. Assim, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo de hoje, dando juntos graças a Deus. Gostaria que todos ficassem com Deus em paz e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.